Doutora Kelly, como que eu faço para aumentar a minha produção de leite? Eu quero umas dicas. Gente, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre alimentação e como você pode aumentar a produção de leite através daquilo que você come. Fica até o final desse vídeo. O que eu como é verdade que pode aumentar a produção de leite? Bom, gente, primeiro eu quero dizer uma coisa, né? Lógico que eu falei aqui que a ideia é realmente trazer alimentos que podem ajudar você consumindo e o fato de você consumi-los pode aumentar a sua produção. Mas antes eu quero dizer que não existe fórmula milagrosa, não existe algo que você fala, nossa, eu vou fazer isso e vai dar certo. Primeiro, você precisa se você realmente está com uma baixa produção de leite, procurar um especialista e entender o que está acontecendo. Existem inúmeros fatores que podem levar à baixa produção de leite, como por exemplo, alteração de tireoide, alterações hormonais, como por exemplo, a síndrome do ovário policístico, alterações relacionadas à sucção do bebê, né? Se o bebê tem uma sucção fraca ou se o bebê tem uma língua presa, isso pode levar à baixa produção de leite a longo prazo, porque o bebê não suga e não extrai esse leite facilmente. E também se o bebê faz uso, por exemplo, de fórmula e bicos artificiais, porque isso faz com que a produção de leite não seja estimulada e que cada vez menos, né, vai ser estimulado, cada vez mais o bebê vai mamar a fórmula e aí ele pode sim vir a desmamar. Mas você pode ajudar, né, na produção. Então, coisas que podem ajudar e alimentos, sim, são importantes, mas eu falo que a gente tem que fazer o básico. O que é o básico? Né? É a gente comer. Primeiro, você tem que comer. Às vezes a mãe nem tá comendo. Você chega pra mãe e ela fala assim: olha, quando dá, eu faço uma refeição por dia. Eu faço 2 refeições por dia. E a gente sabe que as necessidades calóricas da mãe lactante é muito maior do que a mulher no geral, por exemplo, né? Uma pessoa da mesma idade que não está amamentando. Inclusive, a necessidade calórica é ainda maior calórica e nutricional é ainda maior do que do que alguns nutrientes da gestação. Então, se a gente fala que a gestante tem que comer por 2, isso não é bem verdade, mas a lactante ela precisa sim se alimentar muito bem. Estima-se, né, que o gasto calórico do bebê em aleitamento materno exclusivo, ele gasta a mais para a mãe 500 calorias por dia. 500 calorias não é pouco não, gente. Então a gente precisa ter uma dieta bem calórica. Não dá para fazer dieta, tá? Não dá para fazer regime. O que a gente pode fazer sim é uma reeducação alimentar e escolher os alimentos muito bem que a gente está ingerindo. Então, o que eu falo é faça boas escolhas, coma e coma bem com qualidade. O que é comer bem? É você evitar comer industrializados, aquelas porcarias de junk food, fast food, né? McDonald's, hambúrguer, outros industrializados que tem aí e comer mais comida de verdade. Então você comer um prato equilibrado com arroz, com feijão, com carne, proteínas, com legumes, com verduras e gorduras boas, tá? Então, quando você tem uma dieta balanceada, com certeza isso vai refletir não só na quantidade, mas também na qualidade do leite materno. A quantidade de nutrientes que você está passando para o bebê é muito importante e a qualidade desses nutrientes também. É algo que eu sempre oriento as mães a ingerirem, né, durante a lactação e na gestação também é importante que faça o uso, é o ômega 3. Né? O ômega 3 com os ácidos graxos essenciais, que é o DHA e o ARA, eles são extremamente importantes para a formação do cérebro do bebê e da visão. Então, durante toda a amamentação é importante que a mãe faça uso desse nutriente. Muitas vezes, pela alimentação não vai ser suficiente, ou seja, a mãe não vai conseguir consumir a quantidade de ômega que ela precisa, porque provavelmente teria que consumir peixe todos os dias em grande quantidade, e um peixe que tenha ômega 3 em grande quantidade. E hoje a maioria dos peixes, né, são de cativeiro, então é difícil você achar
realmente peixes que tenham bastante ômega 3. E a quantidade é muito grande, então normalmente a gente orienta a suplementação desse nutriente que é o ômega 3. E outras gorduras, mas o que tem bastante gordura, né, ômega 3? Você pode fazer uso de bastante azeite. O abacate, por exemplo, é uma fruta que tem bastante gordura. Outros peixes, né, peixes no geral também, né, com peixes gordurosos que tenham ômega 3. Cereais no geral, como por exemplo linhaça, quinoa também é um alimento muito importante. Agora, existe algum alimento que comprovadamente aumenta a produção de leite materno? É difícil saber, né? Mas é difícil saber no sentido assim, não existe grandes comprovações, tá? Mas existe sim alguns alimentos que a gente considera de superalimentos. Alimentos que em pequena quantidade tem muito cálcio, tem muito ferro, tem muita vitamina complexo B. Então esses superalimentos eles vão ser importantes para a mãe. Então, alguns alimentos a gente orienta assim, né? Como por exemplo, como já falei, o azeite, o abacate, né? A mãe fazer o consumo de cereais. Então, eu falo para a mãe consumir aveia, linhaça, quinoa, amaranto. Às vezes no farelinho ou então cozido mesmo, você comer quinoa cozida. Outros alimentos gordurosos e que são muito bons são as castanhas, no geral, as oleaginosas, então castanha do Pará, castanha do caju, amêndoas, nozes. Isso é muito interessante para a mãe consumir e são lanches rápidos, né? São snacks que ajudam também a mãe naqueles períodos de fome, de intervalos de lanche. Outros alimentos que são interessantes, a gente fala muito, né? Mas não se tem uma comprovação exata, mas o milho, né? Que é a famosa canjica. É o que eu falo assim, se não faz mal, por que não consumir? Não tô falando que vai fazer milagres, não tô falando que o excesso é bom. Mas você pode também observar. Algumas mães relatam também o suco de uva, o próprio suco de uva, mas o natural, né? Aquele 100%, que tem algumas propriedades interessantes que ajudam também na produção de leite. E muita água também. A mãe tem que consumir muito líquido e se hidratar muito bem. Então, isso é muito importante para que ela consiga também ter uma boa produção de leite. E, por fim, descansar, né, gente? A mãe precisa descansar para conseguir produzir leite. O estresse, hormônios do estresse, eles podem inibir a produção de leite. E uma mãe também, quando está muito cansada e tem privação de sono, ela pode sim cair a produção de leite. Então fica aqui algumas dicas para vocês. Eu já reitero aqui, não existe milagre e muitas coisas eles não vão ter uma comprovação científica exata, mas existem sim relatos anedóticos e relatos de casos, principalmente na região de Ásia, que falam muito sobre a questão de alimentos que podem aumentar a produção de leite, tá bom? Bom, olha, por fim, se esse vídeo foi útil para você, inclusive se você é pediatra, consultora de amamentação e profissional, não se esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo, porque a gente sempre vai trazer aqui coisas baseadas em ciência, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, manda aqui pra gente. Mas compartilha para aquelas mães, isso também vai ajudar a ter mais conteúdo aqui para vocês e também me ajuda a produzir mais conteúdos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!